Falta apenas um dia para o Mr. Olympia 2024. E hoje eu tô aqui para fazer a minha previsão com as minhas bolas de cristal, isso mesmo, bolas, porque eu não tenho apenas uma, mas sim duas, sobre a Classic Physique. Eu vou fazer a minha previsão e baseando em acontecimentos passados, já que a melhor forma de prever o futuro é olhar para o passado, né, meus amigos? E hoje eu vou fazer essa previsão aqui para vocês. E é claro que eu sou apenas um cara no YouTube, então a minha previsão, as minhas opiniões não valem de nada. O que realmente vai valer é quando os caras estiverem sendo julgados lá pelos árbitros em cima do palco do Olympia, mas é sempre divertido trazer esse tipo de vídeo. Eu não podia deixar de fazer as minhas previsões, mesmo que em cima da hora. Então bora lá, eu já vou começar com a minha escolha para a primeira colocação, que não é nada mais, nada menos do que o campeão, Chris Bumstead, 5 vezes campeão da Classic Physique. Eu acho que esse ano vai ser mais um desses anos, mais uma vitória seguida para o Chris, porque, cara, quando a gente para analisar o físico do ser humano, não apenas o físico, mas sim tudo que ele representa hoje em dia na indústria, como sendo o principal representante do fisiculturismo e o principal influenciador, digamos assim, no mundo do fisiculturismo, porque é o cara que tem mais seguidores, é o cara que atrai mais gente. Mas quando a gente fala de físico, tá? Que eu acho que a única coisa que deveria ser julgada no palco, o Chris tem um fator que é muito diferenciado dos outros, que é a sua estrutura. Ele tem ombros extremamente largos, cintura fina, pernas muito equilibradas e realmente tem uma estrutura que é simplesmente muito especial em relação ao que os árbitros querem. É exatamente aquilo que os árbitros estão olhando quando eles pensam em Classic Physique. A gente tem visto isso claramente 5 vezes seguidas. Então, assim, é algo bem interessante de se notar, né? Porque, cara, se aconteceu 5 vezes, a probabilidade de acontecer de novo é muito alta. Ainda mais levando em consideração que nesse ano, aparentemente o Chris teve uma preparação muito boa, uma preparação sem grandes problemas, pelo menos a gente não viu o Chris comentando sobre algum tipo de problema de saúde ou algum problema mais sério que poderia ter acontecido durante a sua preparação. Então tudo nos leva a crer que realmente essa foi uma preparação muito boa e que possivelmente o Chris está chegando no seu melhor. E se o Chris chegar no seu melhor, é difícil de tirar esse cara dali, principalmente por conta dessa estrutura. Porque o cara que eu deixei na segunda colocação nas minhas previsões aqui, o Ramondino, isso mesmo, o Ramon Dinossauro, ele tem alguns pontos melhores do que o Chris, inclusive. Que no caso, na minha opinião, são os seus músculos. Os seus grupos musculares são melhores do que o do Chris. Tirando o peitoral, na minha opinião. Isso quando você avalia de forma individual, né? Quando você olha para cada músculo, o Ramon perderia ali no máximo no peitoral, porque você observa que o peito do Ramon ele não ocupa tanto espaço assim no tronco do Ramon quanto o do Chris, dando assim um volume realmente maior naquele grupo muscular especificamente. Porém, quando você olha para o arredondamento, o preenchimento muscular do Ramon, ele tem uma genética melhor e tem grupos musculares, no geral, quando você avalia em específico, melhores do que o Chris. Porém, ele não vence por conta da estrutura, cara. Entendeu? Na minha opinião, é isso. O problema do Ramon é a sua estrutura, quando comparado ao Chris. A sua estrutura não é ruim, cara. A estrutura do Ramon é muito boa. Porém, ele não tem aquela largura de ombro tão exacerbada, tão gritante quanto o Chris. E quando você coloca os dois lado a lado, isso acaba ficando, sim, um fator muito importante e que determina, talvez, a vitória do Chris. Porque quando você olha os braços, na pose de duplo bíceps de frente, o Ramon é superior. O formato de quadríceps do Ramon, mais alongado e mais arredondado. Um músculo mais limpo, digamos assim, sem lesões. Músculo muito aparente, com definição muscular e estriação. Porém, ele acaba não tendo a mesma estrutura, ou seja, o músculo do Ramon separadamente é melhor, os grupos musculares do Ramon separadamente são melhores, mas a estrutura do Sebum é o que carrega ele até o topo. Então eu vejo o Ramon chegando novamente no seu melhor. Eu acho que vai ser o melhor físico do Ramon dessa vez, e ele vai ficar na segunda colocação, dessa vez mais próximo. Eu acho que ele possivelmente vai conseguir vencer talvez um duplo bíceps de frente, eu acho que é possível. Duplo bíceps de costas é uma possibilidade, mas aí em todas as outras eu acho que fica um pouco mais difícil. Então, até por todo o estigma que tem o Chris Bumstead e tal, que a gente sabe que isso realmente ajuda, eu acho que dessa vez novamente a gente vai ter o Chris campeão e o Ramon em segundo. E na terceira colocação, Wesley Vissers. Não vai dar pro Wesley não, cara. O Wesley é um cara que tá sabendo aproveitar muito bem esse hype que ele teve após a vitória em cima do Ramon no Arnold Classic, mas eu não acho que ele vai conseguir vencer do Ramon novamente, até porque dessa vez o Ramon fez o trabalho de casa, não foi uma preparação de 6 semanas, e o Wesley é um cara que tem 2 pontos que são problemáticos para ele, que seriam eles: proporção e simetria. Os dois ele não tem da melhor forma possível, porque quando você observa as dorsais do Wesley, você vê que um lado é maior do que o outro. Quando você observa a parte superior e compara com as pernas, você vê que as pernas são menores do que a parte superior.
Então, além de ser assimétrico, ele é desproporcional. E sem contar que ele tem uma cintura larga, o que acaba tirando um pouco da estética do físico dele. Então, assim, o Wesley tem alguns problemas no seu físico que com certeza vão deixar ele para trás, ainda mais quando o Ramon está no seu melhor. Entendeu? Eu acho muito difícil do Wesley vencer do Ramon quando o Ramon tá no melhor dele. O Wesley é um cara bem largo, sim, e isso vai fazer com que ele se destaque no meio dos caras, porque a estrutura, cara, querendo ou não, chama atenção. A largura que o Wesley tem, eu acho que ele é mais largo que o Chris, porém, é claro que ele não tem a mesma... ele não tem o mesmo impacto que o Chris por conta da sua cintura não ser tão boa e das pernas serem desproporcionais. Então, acho que o Wesley vai sim impressionar bastante, porém, vai chegar na terceira colocação. E na quarta colocação, Urs Lisinski. Eu acho que ele vai chegar num físico muito bom, ele tá escondendo seu físico. Porém, o Urs tem desproporções. A gente vê que os braços dele não crescem, é uma questão genética, ele não melhora muito. E se melhora, é no máximo ali meio centímetro, 1 centímetro a cada 2 anos, entendeu? Então, assim, acho que não vai ser o suficiente para tirar essa desproporção que ele tem, a não ser que ele utilize algum tipo de preenchimento dos braços. Cara, eu acho muito difícil isso acontecer. Mas o Urs tem uma estrutura muito boa, muito estética, pernas incríveis. E os árbitros já provaram que gostam muito do físico dele. Ano passado ele foi terceiro colocado no Olímpia, mas dessa vez eu acho que ele vai cair para a quarta colocação. E bom, na quinta colocação, Breon Ansley. Isso mesmo, cara, o velhinho. Breon, cara, mais de 40 anos, com esse físico, tá realmente incrível, mas ele tem também desproporções. A gente vê que as suas pernas já não são tão boas quanto costumavam ser, ou tão boas ao ponto de acompanhar a parte de cima dos braços dorsais, que são incríveis. Então, por conta disso, o Breon, 2 vezes campeão da Classic, inclusive, os 3 campeões que existem na categoria toda, para quem não sabe disso, Danny Hester, Breon Ansley e Chris Bumstead são os campeões, ou seja, a gente só tem 3 campeões na Classic, e esse cara é um deles, e eu não poderia deixar ele de fora desse top 5, porque ele realmente tem um físico incrível. E na sexta colocação, a nova sensação da Classic, o Josema. Esse cara é um maluco que tem dorsais simplesmente incríveis, e eu acho que por conta disso ele vai ser muito levado em consideração, ele vai se destacar demais dentre os outros caras, porém ele tem braços que na minha opinião são ruins, a pose de frente dele de duplo bíceps, por exemplo, não acho boa, pose clássica também não me impressiona, então assim, ele é um cara que muita gente tá hypando aí pra ficar em top 3, pra vencer o Ramon daqui a um tempo, eu acho que não. Eu acho que ele tem muitos defeitos. O pessoal tá olhando só pros pontos fortes dele, esquece que ele realmente tem pontos fracos. Então, eu acho que ele vai conseguir ele, talvez chegar na sexta colocação por conta dessas costas, mas nada além disso, na minha opinião. Inclusive, eu tô apostando nisso, hein, cara. Eu literalmente estou apostando com o meu amigo que ele vai ficar fora do top 5. Então, eu conto com isso. Josema, não me decepcione, fique fora do top 5. Mas essa é a minha opinião a respeito do Josema. E na sétima colocação eu deixei o Mike Summerfiltro, isso mesmo, o Mike que curte usar um filtro, um Photoshop. Eu acho que ele tá vindo com um físico bom, melhorado do ano passado. Eu acredito que ano passado ele ficou na 8ª colocação. Inclusive ele tem um físico, na minha opinião, bem melhor que o Josema, porém ele não chega na mesma condição e essas costas não são tão boas quanto. E eu acredito que no palco ele não vai ficar tão absurdo assim quanto ele é no Instagram. Eu acredito que ele vai ficar ali mais ou menos na mesma posição do ano passado e uma posição acima no caso, né, na 7ª colocação. E na 8ª, Dabu, Michael Dabu. Esse é o cara que tem um condicionamento absurdo, sempre chega muito seco. Ele não tem a melhor estrutura, então por conta disso eu vou deixar ele na 8ª colocação, mas esse é um cara que pode subir. Eu acho que possivelmente ele ficaria até a frente do Josema, cara, entendeu? Eu tô esperando que ele fique, mas não sei, pelo jeito que a gente tem visto os árbitros falando do Josema, que ele tem, melhores costas e não sei o que, eu acho que possivelmente ele vai ficar à frente, né? O Josema ali no caso vai ficar à frente do Dabu, porém eu não duvidaria ou não acharia estranho se o Dabu ficasse à frente do Josema também. Mas por hoje eu deixei ele na 8ª colocação. E na 9ª, Justin Badurina, que inclusive ganhou recentemente um campeonato contra o Gabriel Zancanelli. É um cara que é muito semelhante ao Chris, então eu não poderia deixar ele de fora desse top 10, porque a sua estrutura, cara, o pessoal tá chamando ele de Chris 2.0, entendeu? Então realmente ele é um cara que tem um futuro aí muito bom, porém um cara bem jovem e que eu acho que ainda falta uma maturidade muscular para realmente chegar no nível desses outros caras que estão à frente dele. Mas quem sabe, talvez ele fique à frente desses caras. Mas por hoje é isso aí, eu acho que ele vai ficar na 9ª colocação. E na 10ª, eu coloquei o Logan Franklin. Aqui foi mais porque eu sou fã do shape do Logan Franklin. Realmente, talvez essa não seja a melhor escolha para colocar no top 10, porque o Logan é um cara que ele não tem tanto volume, entendeu? Mas para mim, se fosse falar de opinião, eu deixaria o Logan até na 3ª colocação à frente do Wesley ali. Porque, cara, o físico do Logan é incrível. Eu acho que é o físico mais estético da Classic. Realmente eu acho muito legal, entendeu? É o físico que eu gostaria de ter. E eu acho que ele vai chegar extremamente seco, pelo que a gente tem visto aí das últimas atualizações dele.
É um cara que a gente não tem ouvido falar muito, assim, o pessoal não comenta muito mais do Franklin, porque faz tempo que ele não compete no Olympia, faz acho que uns 4 anos, ou alguma coisa assim, entendeu? Faz muito tempo. Mas ele é um cara que tem, cara, na minha opinião, é o físico mais estético da Classic, entendeu? Eu acho que ele vai ser notado. Se eu não me engano, ele já ficou assim no top 10 na última vez que ele competiu, então ele pode entrar, entendeu? Mas aqui eu tô forçando um pouco a barra, admito. Mas bom, eu acho que é basicamente isso o meu top 10. Quero saber a opinião de vocês. Qual é o top 10 de vocês? Eu acabei não colocando mais nenhum brasileiro, porque a gente tem visto que, pô, o Zancanelli, por exemplo, eu acho que ele poderia entrar no top 10. Só que parece que os árbitros do Olympia não curtem o Zancanelli, entendeu? Eu não acho muito legal. Então eu deixei ele fora, mas eu acho que é uma possibilidade sim. Cara, Menegatti, outro cara que poderia entrar no top 10 também, mas eu acho que vai faltar um pouquinho de peitoral e uma maturidade muscular ali. Mas esse cara, fica esperto, hein, cara. Gabriel Zancanelli e Menegatti, esses dois podem fazer um barulho ali e talvez entrar no top 10 também. Bom, mas é basicamente isso por hoje. Quero saber as suas previsões aí embaixo nos comentários. E é isso aí. Até o próximo vídeo, que hoje vai ter ainda previsões da Open, hein?